Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, trabalhando sempre a comunicação da palavra de Deus. A verdade por onde somos libertos quando conhecemos, e essa verdade que veio ao nosso conhecimento, trazida para nós por Jesus Cristo. A verdade veio por Ele e a verdade é Ele. Então, nesse momento, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, quero levar para vocês, tá? Quero levar para vocês agora uma orientação, um ensino, um esclarecimento que é muito importante a gente entender e conhecer. A gente, quando vive uma vida cristã, dentro do cristianismo, da religião, a gente vive essa vida cristã sem o entendimento de Cristo. A gente vive a vida cristã pela religião cristã, o cristianismo, dentro de dogmas, de formalidades, de crença, de credos, de comportamento, de atividade, né? Centralizado no ambiente. A vida cristã vivida dentro da religião, dentro do cristianismo, da religião cristã, é vivida desse jeito. É vivida dentro da formalidade religiosa. Mas quando nós passamos a buscar o conhecimento de Cristo, aí que entra a questão daquilo que Jesus disse, do conhecer a verdade. E verdade é essa por onde seremos libertos. Vamos lá entender isso. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, essa verdade que nós precisamos conhecer para que sejamos libertos é o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus está em Cristo e por Cristo. Conhecimento esse por onde nós vamos chegar a Deus. Conhecimento esse por onde nós vamos verdadeiramente estar na direção que Deus nos manda. Mas para que essa direção? Deixa eu perguntar uma coisa a você. Por que precisamos conhecer a verdade? Por que precisamos da direção de Deus? Por que precisamos ser guiado, instruído por Deus? Vou te dizer por quê. O ser humano está perdido. Perdido de quê? Perdido da vida e da direção com Deus. O ser humano está em juízo e ainda condenação. Juízo de quê? Que condenação? O juízo pelo pecado que o homem está diante de Deus, pela sua natureza pecaminosa. Natureza essa que não se submete a Deus, que o leva a contrário a Deus. O homem está dentro desse juízo por causa dessa natureza do pecado e condenado. Condenado a quê? Condenado a quando deixar esta vida temporal neste mundo aqui, ele ir para uma eternidade sem Deus, distante de Deus, em juízo, aonde vai passar a eternidade, numa situação que é consequência do pecado. A causa do juízo é o pecado, a causa da salvação é Cristo, a morte de Jesus. Então, observe que a palavra de Deus nos revela tudo isso. Tudo isso que eu estou informando a você, comunicando a você, é o que a palavra de Deus nos revela. Essa verdade que muitos precisam conhecer. Pega aí, pode pegar. E outros que conhecem não aceitam e não se submetem nessa verdade. Então, nesse momento, eu quero que você entenda o que está sendo levado para o seu conhecimento.
Tudo que Deus ele quer que a gente conheça está aqui, revelado aqui. E a maior revelação de Deus para o nosso conhecimento é Jesus. E tudo que foi ensinado por ele é tudo que nós precisamos conhecer para que estejamos dentro daquilo que Deus quer. O que é que Deus quer? Que nós sejamos abençoados. Que nós não soframos a condenação. Que nós venhamos sair da condenação. Que nós tenhamos a vida eterna que Ele oferece. É isso que Deus quer de nós. Deus quer. É a própria palavra que revela isso. Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade é Jesus, o que Ele trouxe, o que Ele revelou, trazendo para nós, da parte de Deus, o ensinamento que todos nós precisamos para que saiamos da situação terrível e medonha que nós estamos, seres humanos. Então a vontade de Deus é que nós venhamos se salvar dessa situação terrível e medonha que nós, seres humanos, estamos. Independente da cor, da raça, da religião. A palavra de Deus nos revela que todos estão julgados e condenados por causa do pecado. O pecado é a causa pela qual o homem vai a juízo e a condenação. E isso só tem uma saída para isso, para essa situação. Só tem uma esperança. Essa saída e esperança nós precisamos conhecer. E ela está revelada para nós na verdade, pela verdade, que é Jesus, o que Ele trouxe. Por isso que Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação é da direção que você está, do caminho que você está, do entendimento que você está, que lhe torna preso, indo a juízo e a condenação, que torna você um alvo da ira de Deus. A direção que você está, preso numa mentira. Mentira essa que foi estabelecida por Satanás, que é o pai da mentira. A mentira que leva o homem a estar perdido de Deus. A mentira que leva o homem a continuar em juízo e maldição. A mentira que leva o homem a continuar dentro da consequência do pecado, separado de Deus. A mentira que Satanás prende a humanidade. Aqui, a pior prisão onde a humanidade está presa, que Satanás prende, é mental. É na mente. O homem preso na miséria e maldição. Mas ele entende que está bem, que está na paz, que está em Deus, que é de Deus. Olha o que você precisa conhecer para ser liberto. Jesus vem comunicando à humanidade o que ela precisa conhecer. O caminho que ela precisa conhecer para chegar a Deus. A porta que ela precisa conhecer para ter acesso a Deus. O meio de salvação que o homem precisa conhecer para sair da condenação. Jesus vem pregando isso. O meio por onde o homem pode voltar a Deus. Jesus, a verdade de Deus revelada ao mundo, ele traz esse conhecimento para nós. Olha o que o diabo faz. Cria um mecanismo para pregar a mentira dele, para manter o homem preso, perdido, julgado e condenado e separado e se afastando mais de Deus, para ir para a condenação, a separação eterna. O diabo cria um mecanismo chamado
religião. Sabia disso? Que esse mecanismo, esse sistema, esse objeto que o povo está vivendo dentro das regras, das normas, chamado religião, é um meio que Satanás colocou para fazer o homem continuar perdido de Deus, para manter o homem perdido de Deus. Jesus vem para trazer ao homem o conhecimento de Deus. Jesus agora, com a sua pregação, com aquilo que ele vai revelar, traz a verdade para o nosso conhecimento, para a gente conhecer o caminho para Deus, como voltar a Deus, como ser livre do juízo de Deus, como alcançar a salvação de Deus, como estar aprovado na bênção de Deus. Jesus vem e nos revela esse conhecimento para a gente poder chegar a Deus. Vem o diabo na humanidade e aplica a mentira como verdade, colocando agora uma ideia de religião, de vida do bem, dentro da formalidade, vivendo restrita a um ritual, a cerimonial, a ambientes aonde mistificam, colocam como templo, santuário, lugar sagrado. Olha o que o diabo faz através da religião. E cria esse ambiente religioso com um bocado de regra, de norma, de princípios e valores e usos e costumes para o povo viver. E faz o povo entender que agora a vida com Deus é ali e por ali. E sendo formado com preceitos e valores de homem, porque os princípios e valores que a religião prega em nome de Deus é de homens, é mentira, é do diabo. E agora as pessoas foram ensinadas de que tem que buscar a Deus no ambiente, pela religião. Tem que viver para Deus no ambiente, pelas regras, as normas. Tem que santificar e consagrar sua vida a Deus no ambiente, pelas metas, o sacrifício religioso, as obrigações, os compromissos. E aí o povo agora coloca na sua mente, no seu entendimento, que estão na vida com Deus por meio da religião, aonde vão ser doutrinados, formados, instruídos, não na doutrina de Cristo, não na verdade que Cristo pregou. Está entendendo isso? O que é que vai acontecer aí? Essa pessoa vai ficar com a mente cauterizada na mentira do diabo pregada na religião, aonde vão pensar que é a verdade de Deus, vão pensar que estão em Deus, vão pensar que são de Deus, vão pensar que estão servindo a Deus, vão pensar que estão na salvação. Quando a verdade chegar para esse povo, a pergunta é: vão aceitar a verdade? Vão aceitar a verdade? É aí que entra a estratégia de Satanás para fazer o homem negar a verdade de Deus, vivendo a mentira dentro da religião, pensando que estão na verdade de Deus. Olha a estratégia do diabo. Aonde ele prende a humanidade. É aí que Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa a verdade que nós precisamos conhecer. Aí você pode fazer como Pilatos, perguntar: o que é a verdade? Não é? Quem é a verdade? Deixa eu te dizer uma coisa. A verdade não é uma religião, não é uma igreja, não é uma regra de norma de crença, de dogmas, de doutrina, de princípios e valores de religião. A verdade é Jesus, o que ele pregou. É aí que nós devemos estar para ser liberto. Está em Deus. João 8,32, Jesus vai dizer isso dentro de um contexto onde ele estava ensinando, onde ele estava orientando as pessoas. E de repente, alguém começa a crer nele. Só que Jesus, quando vê o povo crendo nele, mas a mente do povo ainda estava guardando os dogmas, as crenças, os valores, os princípios da religião.
É aí quando Jesus vai dizer no versículo anterior ao 32, o versículo 31, Jesus vai dizer: se vocês que estão crendo em mim, que estão professando a fé em mim, porque o texto vai dizer que muitos creram em Jesus, dos principais, das religiões que o povo vivia no tempo de Jesus. Muitos creram em Jesus. E quando Jesus observa essas pessoas crendo nele, é aí que Jesus vai dar essa palavra, João 8,31. Vocês só serão meus discípulos se guardarem as minhas palavras. Entendam que Jesus vai advertir aqueles que estavam crendo nele. Se vocês verdadeiramente guardarem as minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos. E no 32 é o que ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu guardo a palavra de Jesus, quando eu estou guiado por Jesus, quando eu me dedico a buscar o conhecimento de Jesus, eu tenho conhecimento da verdade. E a partir daí, eu estou sendo liberto de todo conceito, de todo entendimento, de toda direção que eu aprendi de Deus, que não condiz com a verdade revelada por Deus. E aí eu vou ser liberto, porque eu vou estar saindo dessa mentira. Está entendendo aí, gente? Eu vou ser liberto porque eu não vou estar mais com a minha mente presa, com a minha mente subjugada, alienada na mentira do diabo. Porque eu conheci a verdade, fui liberto do entendimento corrompido, do entendimento falso, do conhecimento mentiroso de Deus. Quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. A minha mente, ela clareia, é iluminada pela verdade, pela palavra. Quando eu conheço a verdade, e a partir daí eu sou liberto. Não vou andar mais preso em maldição na mentira do diabo. Porque agora eu conheci a verdade e me converti. Agora eu estou andando pela verdade. Eu estou andando com a minha mente iluminada pela palavra, que é lâmpada e luz para os meus pés e me conduzir no caminho. É a palavra de Deus. Está entendendo aí? É isso que nós precisamos. Dessa libertação aqui. Porque a religião, ela faz as pessoas viver uma formalidade na roupa, nos usos e costumes, na direção de lugares. A religião, ela coloca a pessoa no modelo, um modelo religioso, aonde a pessoa entende que pelo aquele modelo ela é de Deus, pela aquela vida centralizada na direção da religião, ela é de Deus. Isso faz o povo se perder de Deus, ignorar e desprezar a verdade de Deus, porque as pessoas a partir daí ficam se denominando de Deus e ficam se colocando como de Deus e os outros não. E outra coisa, o coração fechado, o coração duro e não recebe a verdade de Deus. Mas o pior de tudo é que eles usam a palavra. O diabo, ele não vai fazer você viver a mentira sem a palavra. Ele vai levar a palavra para você. Ele vai falar que você está servindo a Deus. Ele vai fazer você entender que você é de Deus, que tua vida está sendo devota a Deus. Claro que ele não vai se revelar para as pessoas, porque o diabo trabalha no oculto. Ele não vai pregar a mentira abertamente. Ele vai manipular a mentira para fazer o povo pensar que é verdade. E deturpando a verdade para o povo pensar que é a mentira. Isso tudo pelo sistema religioso. Se tem um instrumento que Satanás usa para falsificar, deturpar e tirar o povo da palavra de Deus, é o sistema religioso. Parece de Deus,
vivem como se fosse de Deus, falam de Deus, consagram sua vida e devota como se fosse a Deus. Tudo isso dentro da mentira. Porque se essas pessoas conhecer a verdade e passar a examinar o que a verdade nos revela para a nossa vida com Deus, essas pessoas vão perceber que tudo que estão vivendo, praticando, os sacrifícios, as penitências, os flagelos, as crenças, aonde consagram, devotam o seu viver centralizado, se elas examinarem as Escrituras, vão ver que nada disso está revelado, ensinado por Jesus. Se as pessoas buscar conhecer e aprender de Cristo, que é a verdade de Deus, que nós temos que conhecer para ser liberto, e andar por ela para estar nele, se as pessoas começarem a examinar, vão conhecer a verdade e ser libertos da mentira, que vivem na religião. A maior mentira de Satanás, por onde ele vai manter as pessoas aprisionadas, condenadas, indo a juízo, é pregada dentro do sistema religioso. É pregada em nome de Deus. É pregada como se fosse verdade de Deus. A maior mentira do diabo. Pois a religião é uma criação do homem. É princípios e valores do homem. E eu aprendi uma coisa, escute aqui. Pelas Escrituras, eu aprendi uma coisa. Ninguém pode... Deixa eu ver os comentários aqui. Edinaldo Nogueira, o irmão Anchieta Evangelista. Nada do que eles fazem edifica a Deus. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira? É verdade. Tudo que é feito dentro pela religião, como se fosse para Deus, é sacrifício de tolo. Como meu irmão Edinaldo Nogueira colocou, nada que eles fazem é para a glória de Deus. Eles pensam que estão glorificando a Deus. Eles pensam que estão adorando a Deus. Dentro da religião, tudo que se faz, Deus reprova. Porque o povo na religião adora a Deus em vão. Por quê? Porque estão com o entendimento corrompido. O entendimento fora do que Deus mostra, para que o povo viva para Ele, encontre a Ele. Primeiro, aprendamos uma coisa aqui. Para que eu possa estar em Deus, primeiro eu preciso conhecer o caminho, meu amigo. Você precisa conhecer o caminho para chegar a Deus. Não é você entrar numa religião, passar pela porta de uma igreja, dizer que crê em Jesus, se moldar às normas de igreja, a vida de igreja, passar a viver a formalidade de igreja. Não é por aí que você vai estar em Deus, que você encontra Deus, que você é aceito por Deus. O caminho, o meio, a porta, não é por igreja, não é religião. O único meio que Deus colocou para o homem ter acesso a Ele não foi um estabelecimento religioso, não foi uma casa religiosa, não é uma instituição religiosa. O caminho, o meio, a porta é Jesus. A vida que eu tenho para ser consagrada e devotada a Deus não é vivida dentro de igreja, por meio de trabalho de igreja, de norma, de regra, de sacrifício, de obrigação religiosa, como se fosse obra de Deus dentro de igreja. O meio da minha vida a ser consagrada, vivida com Deus e para Deus, é guardando e praticando a palavra do meu Senhor Jesus Cristo. É estando, guardando, praticando a palavra de Cristo. E para que eu possa viver guardando e praticando a palavra de Cristo, eu preciso conhecer. Por isso que eu tenho que ser doutrinado na doutrina de Cristo, para que eu aprenda dele. Não é doutrina de igreja, de pastor, esses ensinamentos que o povo está vivendo preso, escravizado dentro de igreja. Porque a maioria das pessoas que estão dentro de igreja, eles são formados nos princípios e valores de igreja.
Todo o ensinamento é aprendendo e centralizando o homem dentro da igreja. É a vida na igreja, é o trabalho de igreja, é buscar Deus na igreja, é ser fiel à igreja, é estar guardando a doutrina da igreja, é adorar a Deus na igreja, porque é a casa de Deus, é o santuário, é o lugar santo, é o altar de Deus dentro da igreja. Tudo isso é mentira do diabo pregada como verdade. Enquanto o povo estiver dentro desse ambiente chamado igreja, preso pelo sistema religioso, não podem servir e nem chegar a Deus. Porque todos estão no caminho contrário a Deus, dentro da religião, achando que são de Deus. Olha que coisa interessante da gente explicar aqui. Você sabia disso? Enquanto você estiver com a sua mente, o seu entendimento de vida com Deus voltada dentro do sistema religioso, você nunca poderá alcançar de Deus. Você vai estar sempre rejeitando e desprezando o caminho de Deus e andando o contrário do caminho que Ele colocou para que você esteja indo na direção dele. Não, mas eu sirvo a Deus, irmão, eu adoro a Deus. Eu estou na igreja, não estou adorando o homem, não. É aí que tu te engana. É aí que entra a sutileza de Satanás. Porque quando tu vai para a igreja, na ideia de adorar a Deus, dirigindo tua direção no púlpito da igreja, no altar da igreja, através dos homens, tua adoração não serve para Deus. Tua adoração não vai a Deus. Isso não é a adoração que Deus quer. Enquanto tu estiver achando que está na igreja adorando a Deus, tu estás adorando a Deus em vão. Tu só vai viver uma adoração a Deus verdadeira quando tu conhecer a verdade, guiado pelo Espírito Santo. Aí tu vai adorar a Deus em espírito, pelo Espírito Santo que está em ti, para Deus te aceitar como dele, e em verdade, pela verdade que é Jesus o que ele ensinou. Essa é a adoração que Deus quer de nós, na nossa vida, no nosso viver. Não é dentro de um ritual, de um cerimonial, de um movimento de culto, através de um ambiente, onde você vai ser dirigido a essa adoração pelo homem, pelos grupos, pelos conjuntos que estão lá naqueles altares, que dizem que é o lugar santo. Já começa por aí esse paganismo. Já começa essa mentira por aí. Então aprenda isso, meu irmão. Enquanto você estiver com a sua mente presa pelo sistema religioso, entendendo tudo de Deus pelo sistema, vivendo dentro do sistema, sendo propriedade e negócio do sistema, você nunca pode encontrar o caminho para Deus. Porque o sistema faz você combater contra o caminho, contra a verdade de Deus, e você não percebe. É aí que o diabo consegue levar muitas almas para o inferno com a mentira, fazendo essas almas pensarem que estão indo para Deus. Pega um católico, pega o religioso evangélico, pega o religioso espírita, pega o religioso budista, mormon, testemunho de Jeová. Todos eles estão servindo a Deus, no entendimento deles. Todos eles consagram a sua vida a Deus, no entendimento deles. Todos eles estão fazendo a obra de Deus nas práticas, nas obrigações que eles vivem na religião. Todos eles acham que estão e são de Deus pela sua religião, por estar dentro dos seus ambientes religiosos, por estar vivendo e praticando sua vida formal, devota, consagrada, cumprindo as obrigações religiosas. Todos eles acham que são de Deus. Eu aprendi uma coisa, vou dizer a você o que eu aprendi pelas Escrituras. Principalmente quando eu li Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 8. Eu vejo Paulo dizendo tudo que ele era, que ele poderia se gloriar em tudo que ele era dentro desta vida secular. Paulo, ele poderia se gloriar que ele era hebreu de hebreus. Paulo, ele poderia se gloriar que ele era da tribo de Judá. Era judeu original. Paulo poderia se gloriar
segundo a lei, ele viveu como fariseu na principal religião judaica, que era considerada a mais radical, a mais de Deus. Paulo era fariseu. Ele vai dizer, irrepreensível, era zeloso, buscava guardar tudo que era ordenado no sistema religioso farisaico. Paulo era um homem conhecedor da lei. Paulo foi doutrinado, ensinado aos pés de um grande teólogo judeu, do povo judeu, Gamaliel, um grande mestre das Escrituras. Paulo era ensinado, formado na teologia, ensinado por Gamaliel. Nada disso levou Paulo a Deus. Nada disso que Paulo vai citar poderia levá-lo a Deus. É aí que ele vai dizer, reputei por perda, considerei como esterco, para que pelo conhecimento de Cristo possa ganhar a promessa que está de Deus que está em Cristo. Você está entendendo isso? Quando eu li isso, eu comecei a pensar, olha, o que a gente aprende aqui? Que nada desses valores que o povo se gloreia neste mundo, eu sou religioso, eu sou da religião tal, eu sou praticante, minha vida é dentro da religião, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, pá. Nada disso, irmãos, é virtude, é mérito, é valor para te levar a Deus. Nada disso te leva a Deus. Se tu não conhecer a verdade, não se converter e andar pela verdade, vai continuar na mentira perdido de Deus. Quando eu vejo Paulo se expressando aqui em Filipenses 3, o versículo 4, deixa eu confirmar aqui, Filipenses capítulo 3, do versículo 4, vamos ler aqui para a gente entender. Capítulo 3, Filipenses, versículo 4 ao 8. Paulo vai dizer assim, Paulo vai falar dentro de um contexto de alguns irmãos que estavam se gloriando, né? Se exaltando porque era isso, eu sou assim. E Paulo vai dizer, se vocês estão se gloriando por isso, eu posso me gloriar ainda mais do que vocês. Porque o que vocês falam que são para se gloriar, eu sou muito mais. Mas vamos ver o que Paulo vai dizer. Vamos ler do versículo 4 para a gente ganhar tempo. Ainda que também eu poderia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu posso confiar muito mais. Se para a minha vida com Deus é pelo que eu faço neste corpo, é pela minha vida aqui neste mundo secular, então eu posso me gloriar mais do que qualquer um. Mas olha o que Paulo vai dizer. Versículo 5. Aí ele vai citar as qualidades que ele se gloria para poder se colocar como de Deus. Só que nada disso leva Paulo a Deus. Vamos lá. Circuncidado ao 8º dia, isso era pedido para todo macho de Israel. Toda criança macho que nascesse de Israel tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Paulo é um israelita original. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, a principal religião dos judeus, segundo o zelo perseguidor da igreja. Paulo perseguia a igreja, não era uma denominação, pessoas que professavam a fé em Cristo. Paulo era perseguidor, e ele fazia isso pelo zelo da lei, em defesa dos princípios e valores da religião. Paulo fazia isso. Ele vai dizer, segundo o zelo perseguidor da lei, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo vai dizer, segundo tudo aquilo que a religião pede para que a gente viva, para ser de Deus, eu vivia, eu não tinha nada em que ser repreendido. Eu era irrepreensível.
Eu vivia tudo que a religião pedia dentro de uma perseverança, eu era zeloso. Mas aí, olha o que Paulo vai dizer. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Paulo achava que isso era o valor. O que ele vivia antes do conhecimento de Cristo, dentro da religião. Paulo entendia que aquilo era o valor que levava ele para Deus, por onde ele ia ser aprovado, aceito por Deus, com tudo aquilo que ele se gloriava. Eu sou de Deus porque eu sou assim, eu faço isso, sou dessa religião, não sou assim, nem sou assado, não vivo ali nem aqui, eu sou de Deus por isso. Paulo, quando ele conhece a verdade, ele vai dizer, versículo 7 e 8, mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, o que ele citou. Ele não considera nada daquilo como valor para Deus. Todas as coisas, por que ele considera como perda? Pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco. Para que eu possa ganhar a Cristo, eu preciso perder, renunciar, negar os princípios e os valores da religião. Porque senão, nós não temos a vida com Deus por meio de Cristo. É aqui onde eu digo, irmão. Quando eu conheci isso aqui, eu agora aprendi uma coisa. Enquanto você estiver vivendo tua vida com Deus, guardando os preceitos, os valores do sistema religioso, da religião que tu estás, enquanto você pensar que para chegar a Deus é por meio da tua vida religiosa, do teu zelo, da prudência, da tua formalidade, da tua prática, da tua vida consagrada e devota à religião, dentro das obrigações estabelecidas pelo homem lá no sistema, você nunca vai poder chegar a Deus. Você nunca vai aceitar a verdade. Enquanto você tiver com a tua mente presa, subjugada pelos princípios, regras e normas da tua religião, da tua igreja, tu nunca vai poder alcançar o caminho, a porta e a vida com Deus. Porque tu estás ao contrário e se afastando mais. Volta enquanto é tempo. Ouça a verdade para ter vida com Deus. Pelo conhecimento da verdade, você ser liberto e ter uma vida com Deus. Não presa a um sistema religioso, mas ser liberto do sistema para ter a vida com Deus. Ouça a verdade, amigo. Então é aqui que eu aprendo. Paulo precisou renunciar, abrir mão, se converter das práticas religiosas, do valor, do zelo, da devoção, da vida irrepreensível que ele vivia na religião. Se ele não renunciasse, ele não poderia seguir a Cristo. Ninguém pode seguir a Cristo guiado pela religião. Ou é guiado por ele para estar andando nele, ou continua na mentira do diabo, perdido de Deus, pensando que está indo para Deus. Ninguém pode seguir a Cristo guiado pelos preceitos e os valores da religião. É preciso abrir mão, irmão. Você é católico, você é evangélico, você é espírita, você é budista, você é mormon, testemunho de Jeová, muçulmano, seja qual for a religião que você está. Você está no caminho paralelo a Deus. Só que o diabo está fazendo você pensar que aí você está servindo a Deus. Que aí você está na verdade de Deus. Se você for uma pessoa humilde e parar para ouvir e pensar, você vai conhecer essa verdade. Bom dia. Não, sei não. Eu cheguei agora e não a vi. Ainda não. Deixa eu ver aqui, se ela...
Eu acho que tem ninguém lá não atendeu? Tem não. De nada. Então vocês estão entendendo isso que eu estou aqui mostrando? Jane? Vocês estão entendendo isso? Então, não existe, gente. Não tem como você viver uma vida com Deus, sendo fiel a Deus, adorar a Deus, estar na verdade de Deus, pelo sistema religioso. Pelo sistema religioso, você vai continuar perdido, entendendo com a mente cauterizada, com a mente deturpada da verdade do Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho para chegar a Deus. Porque o Evangelho vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a porta, vai te revelar a verdade. Por onde você vai chegar a Deus e ser salvo? É pelo Evangelho no Evangelho. Então você precisa desse conhecimento. Você precisa. Tá? Você precisa dessa verdade. Então você, enquanto tiver com a tua vida devota, escrava, subjugada, alienada, com a mente cauterizada, onde você centraliza a tua vida e teu viver, entregando na autoridade e no domínio de um líder religioso, que faz você pensar que ele é a autoridade espiritual de Deus para a tua vida. Enquanto você estiver nessa direção, você não estará na direção de Deus. A direção de Deus não é essa. Dentro de nenhuma igreja. Não quero saber qual é a religião que tu estás. Não, irmão, mas eu sou evangélico. Eu adoro a Jesus, eu não adoro imagem de escultura. Meu amigo, o pecado, a idolatria, não é só adorar a imagem de escultura, amigo. O pecado é a doutrina de demônio. Você não vai se desviar de Deus porque você não adora imagem de escultura. Se você estiver recebendo um ensinamento errado, um evangelho anátema, sendo instruído, conduzido numa doutrina de demônios, você está afastado de Deus. Você está preocupado em viver tua vida devota dentro de uma igreja. Ah, mas aqui não tem imagem. Aqui nós adoramos a Jesus. Você está dentro dos preceitos dos homens. Você está com o teu entendimento dentro dos princípios e valores que a religião estabelece, não é o que o Evangelho mostra. Logo, isso faz você estar perdido de Deus pelo entendimento corrompido. É o que Paulo vai dizer. Que muitos estão separados da vida com Deus, não é porque bebe, não é porque rouba, não é porque fuma, não é porque mata, não é porque não está dentro da igreja. Paulo vai dizer, estão separados da vida com Deus pelo entendimento corrompido, a dureza do coração e a ignorância, por não conhecer a verdade de Deus. Vocês acham que os fariseus, os religiosos, que perseguiam Jesus, vocês acham que eles estavam pensando que era do diabo? Eles se julgavam de Deus, mas eram do diabo. E por que eu digo que eles eram do diabo? Porque Jesus disse. Eu digo que eles eram do diabo porque Jesus disse. Eles diziam que era de Deus. Jesus vai dizer, vocês têm por pai é o diabo. A direção que vocês estão não é do pai de Deus. É do diabo que é o pai de vocês. O pai da mentira. Sabe o que eu aprendo com isso? Esse povo dentro das religiões. Mas, irmão Hélio, olha, a religião católica faz tanta obra social. Ajuda o pobre. Dá cesta básica. Fala para o povo viver o bem. Mas, irmão Hélio, olha, a igreja de Mórmon ajuda as pessoas, faz obra social, faz evento social, dá cesta básica. O espiritismo, se tem uma religião que trabalha muito a obra social, é o espiritismo. Até porque lá no espiritismo, eles colocam a salvação por esse meio, pela obra. Mas eu quero dizer a você, todas as religiões pratica o bem comum neste mundo.
dentro da prática religiosa. Fazem caridade, dão cesta básica, ensinam o povo a ser bonzinho, ir para sua religião, não beber, não matar, não roubar, não fumar. Todas as religiões ensinam isso, amigo. O problema não é esse. O problema é que continua nas trevas, mesmo sem roubar, mesmo sem matar, mesmo sem beber, mesmo fazendo obra de caridade, ajudando o pobre, distribuindo sopa, né? É o comercial que o povo faz de igreja para dizer que é de Deus, está fazendo bem. Faz a caridade e propaga, faz a propagação. Quer fazer o bem? Faz o bem sem um objetivo religioso. Faz o bem naturalmente. Agora, faz o trabalho religioso, começa a fazer ali a divulgação do trabalho para chamar a atenção do povo, para dizer aquela igreja ali, aquele povo é do bem. Meu irmão, o bem tem que ser feito naturalmente. Não é dentro de uma formalidade. É na minha vida, no meu viver com o próximo. Exercer sempre a misericórdia, a compaixão a todos, em toda hora. Então, bebendo ou não, fazendo bem ou não, dentro de uma religião ou não, continua perdido, irmão. O homem só vai estar verdadeiramente em Cristo. O homem só vai ser verdadeiramente aceito por Deus quando ele conhecer a verdade que é Cristo. E quando ele estiver em Cristo, que é o caminho, a porta e a verdade, o único meio de salvação. Não há outro meio por onde o homem pode chegar a Deus e ser aprovado por Deus. É só por Jesus e em Jesus. Saia desse entendimento. Não, eu não bebo, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu sou religioso. Vivo o zelo da religião. Pratico tudo que a religião manda. Sou impecável, irrepreensível dentro da minha atividade religiosa. Paulo disse isso, viu? Paulo disse que ele é irrepreensível, zeloso da religião. Mas ele teve que abrir mão, tá? Porque a vida com Deus não é por religião, é pelo conhecimento. E o conhecimento é de Cristo, que é a verdade. Amém? Deu para entender? Deu para compreender o conteúdo da informação e o objetivo dela para a sua vida, para lhe esclarecer, para lhe abrir o entendimento, iluminar com a verdade revelada aqui no Evangelho. Ontem eu estava conversando com dois amigos e eles disseram: Wellington, quero te fazer uma pergunta. Tu não está mais na igreja não, é? E eu disse: eu vou te responder agora, eu te peço um tempo para te explicar. Eu queria fazer essa pergunta a tu, Wellington, mas eu fiquei meio assim, constrangido. Tu poderia não gostar? Eu disse: não, eu estou aberto a ser questionado, pode perguntar, pode fazer crítica, pode colocar a sua, né, seu entendimento, sua opinião, que eu aceito. E aí, quando ele disse a mim: Wellington, tu não está mais na igreja não? Eu disse: tô não. Agora deixa eu te explicar. Por quê? Porque a igreja é um ambiente criado para o homem, pelo homem, para o povo viver ali uma vida praticante, como se fosse do bem, como se fosse para Deus. E eu, quando passei a buscar aprender de Cristo, eu não vi Jesus me orientar a estar dentro de igreja nenhuma, nem ser de nenhuma religião. A minha vida com Deus e em Deus não precisa de um ambiente físico. Para que eu tenha a minha vida com Deus e esteja em Deus, eu preciso ter o conhecimento. Porque para que eu esteja em Deus, eu não preciso ir ali, aqui e acolá. Eu preciso conhecer a verdade, crer na verdade, para Deus estar em mim. Está entendendo? Então eu comecei a explicar. Porque a igreja são caminhos paralelos a Deus.
Cada um é de Deus pela sua religião e igreja. Cada um é de Deus dentro do seu princípio religioso. E eu não sou mais um produto de nenhuma religião. Eu disse a esse amigo que me perguntou se eu estava em alguma igreja. Eu disse, eu não sou mais um produto de nenhuma religião. Antigamente, eu me denominava pela igreja, pela religião. Hoje, eu me denomino de Deus por Cristo, pelo Evangelho. Vou explicar a você de novo para você entender. Antigamente, eu me identificava como de Deus pela igreja, pela religião. Hoje não. Eu me identifico como de Deus por Cristo, pelo Evangelho. Porque alguém perguntava, tu és o quê? Para saber qual era a minha direção de vida com Deus. Eu dizia, eu sou evangélico. De qual igreja? Porque é tanta igreja evangélica, né? É tanta denominação no meio evangélico. E é uma confrontando a outra. É uma querendo ser mais santa do que a outra. É uma com a doutrina diferente da outra. É tanta bagunça, meu irmão. Nunca vi uma religião para ter tanta divisão como a evangélica. Mas vamos lá. Deixa isso para lá. O foco aqui não é a igreja evangélica. O foco aqui é a verdade levada para você. Então, quando a pessoa perguntava para mim, eu me identificava pela religião. Tu é de qual igreja? Eu digo, da igreja tal. Sou da religião tal. Hoje alguém pergunta, irmão, tu é de qual igreja? Eu digo, olha, eu não sou de igreja nenhuma. Eu não sou de religião nenhuma. Eu não sou propriedade da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana. Eu não sou propriedade da religião católica, evangélica, espírita, budista. Eu não sou nenhum membro, nem discípulo de religião ou de igreja nenhuma, irmão. Hoje eu me identifico como cristão. Eu sou membro da Igreja de Deus, que é formada por pessoas que estão em Cristo, aonde eu estou ligado nessa igreja. Não é no ambiente, não é numa instituição, não é numa denominação. Eu estou ligado no corpo de Cristo, Igreja de Deus. A Igreja de Deus, pessoas que vai ser levada por Ele. Não Igreja do homem, denominação, onde o povo pensa que é de Deus, dentro delas. Irmão, tu é o quê? Eu sou cristão. E hoje eu estou com a minha mente guardada, guiada no Evangelho. Eu prego o Evangelho. Eu anuncio a Cristo. Eu mostro o povo o lugar. Irmãos, qual é a igreja que o Senhor diz? Me orienta para eu ir? Nenhuma. Quer encontrar Deus? Jesus não ensinou ninguém a buscar, encontrar, seguir, estar em Deus por nenhuma igreja. Quer encontrar Deus? Conheça a Cristo. Mas para conhecer a Cristo, você tem que ouvir a mensagem do Evangelho. E o triste é, dentro dessas igrejas, o Evangelho não está mais sendo pregado. Estão pregando o Evangelho falsificado, misturado, deturpado, cheio de coisa que colocaram, como se fosse Evangelho. Dentro dessas igrejas, o povo não está mais indo a Cristo. Cristo é mostrado como cartão de entrada. Mas aí, depois de Cristo, você tem que ser batizado, tomar dízimo, tomar ceia, dar dízimo, guardar ritual de sábado, de domingo, viver dentro da igreja, ser devoto à igreja, consagrar a tua vida à igreja, centralizar teu viver dentro da igreja, e logo daí você se perde de Cristo na hora. Cristo é o cartão de entrada. Mas depois que você entra, Cristo fica de lado, porque agora a tua vida tem que ser obedecida pelo pastor. Tua vida tem que estar dentro da submissão, fidelidade, lealdade, devoção. Não é a Cristo pela palavra, é o pastor que dizem que é a autoridade espiritual de Deus. Tu agora vai ter que estar se submetendo a ritual cerimonial para Deus te abençoar, para tu ser salvo, para tu adorar a Deus, para tu servir a Deus, para tu ser de Deus. Tu agora vai ter que ir para culto, tá em culto, sacrifício, penitência, flagelo, campanha, pacto, voto.
E se tu não estiver dentro da igreja, tu não é de Deus. Aonde é que está Jesus aí? Aonde é que está Jesus aí? É o que eu estou dizendo. Jesus é só o cartão de visita, de entrada. Depois que você entra nessas igrejas, você é perdido de Cristo. É por isso que eu digo, ninguém pode estar em Jesus, seguir a Jesus dentro de igreja, religião. Ou renuncia, ou permanece na mentira, pensando que estão na verdade, pensando que são de Deus, pensando que estão adorando a Deus. E o que vai acontecer no final do labor da vida, quando deste mundo partir para a eternidade, vai sofrer vergonha e desprezo eterno. Só vai prevalecer na eternidade quem está em Cristo e persevera nele. Não é quem está em igreja, praticando, perseverando em vida de igreja, onde o povo está lá escravizado, irmão. Meus irmãos, é uma escravidão tão terrível desse povo dentro de igreja, irmãos. É uma escravidão tão terrível, irmão. O povo tem que estar lá, porque olha a cauterização na mente do povo. Olha, se você não vier para a igreja, tá frio, está se desviando, está afastado de Deus. Olha, se você não estiver na igreja, nos cultos, você não está buscando a Deus, perde a bênção. Olha, você tem que vir para o culto da vitória, culto da prosperidade. Você tem que estar servindo a Deus no trabalho, irmão. Venha adorar a Deus, irmão. Venha buscar a Deus. Olha como o povo está preso no sistema religioso igreja. Pois, na mente do povo está o seguinte: se eu não for para a igreja, eu não sou de Deus. Se eu não for para a igreja, eu não busco a Deus. Se eu não for para a igreja, eu não adoro a Deus. Se eu não for para a igreja, Deus não me abençoa. Se eu não estiver cumprindo a regra, a norma, as obrigações de igreja, eu vou estar em maldição. Deus vai me botar no estreito. Tudo vai dar errado na minha vida, porque eu saí da igreja. Olha como o povo está preso pelo diabo dentro do sistema religioso igreja. De manhã, de tarde, de noite. Não, tem que ir para a obra de Deus. Tem que ir para os trabalhos da igreja. Tem que cumprir e viver o sacrifício religioso. É a obra de Deus, é servir a Deus. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Não, venha para o culto da vigília. Venha buscar a Deus. Venha para o culto do avivamento. Venha buscar a presença de Deus. Venha se fortalecer de Deus. Tudo isso é aonde? Na igreja, nas igrejas. Cadê a palavra? Cadê Jesus? Cadê o conhecimento dele? É só trabalho, é só obrigação, é só entendimento de vida de igreja. Não, porque se você não vir para a igreja, você está perdido de Deus. Porque aqui na igreja, aqui é a casa de Deus. Venha para o santuário, venha para o templo, venha adorar a Deus. É aqui que você adora a Deus. É aqui que você é de Deus. É aqui que você tem ligação com Deus. E ai de você se não estiver na igreja, está desviado de Deus. Olha que escravidão, irmão. Tem pessoas que não vivem mais para si. Tem pessoas que chegam ao ponto de negligenciar a família, o trabalho, por causa de vida, de compromisso, de devoção de igreja, irmão. Eu conheço pessoas que cuidam mais da sua vida de igreja do que da sua vida com o marido, da sua vida em casa, no lar, nos compromissos, na família, nos filhos. Eu conheço pessoa que a sua vida é mais devota, consagrada, vivida dentro de igreja. É de manhã, de tarde e de noite. Quantas mulheres estão perdendo o marido por causa de vida de igreja? Quantas pessoas estão perturbadas, vivendo, buscando mendigar uma cesta básica, uma ajuda das igrejas, que é difícil de dar, porque dentro dessas igrejas você é ensinado a dar, não receber. É você tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, tem que dar a tua contribuição, tem que dar o teu viver, tem que dar os teus esforços, tem que dar a tua devoção, tudo para a igreja. Dentro das igrejas, você está escravizado, irmão. E tem pessoas, olha o fanatismo, olha a alienação. Tem pessoas que quando não vai para a igreja, a vida com Deus dela acabou. Porque a vida com Deus dessa pessoa é centralizada dentro de igreja, vivida em igreja. Se ela não vai na igreja, se passar pelo menos uma semana, ela diz logo, estou desviada. Estou fraca, estou fria, não busquei mais a Deus. Você entende que ela está com o entendimento corrompido? Ela está fazendo do alicerce da vida dela com Deus
Não é Cristo pela fé, é a igreja pela devoção de trabalho e obrigação religiosa. É aí que ela se sente como de Deus. É aí que ela tem a sensação que o diabo coloca na mente dela a mentira de que ela está bem com Deus, quando ela está bem na atividade de igreja, cumprindo, participando e vivendo a formalidade de igreja. Você está entendendo isso? Então, meus amados irmãos, Cristo é o único caminho, é o único meio, é o único lugar que devemos estar para a nossa vida com Deus. Hoje, eu sou liberto, não estou mais aprisionado no sistema religioso igreja, com a minha vida devota, consagrada, centralizando o meu viver como se fosse para Deus, dentro, por meio de igreja. Hoje eu conheço a verdade que está em mim, que é Jesus, e eu sou guiado por Ele. A minha vida com Deus não depende de igreja, depende de Jesus. A minha comunhão com Deus não depende de atividade de sacrifício, penitência, obrigação religiosa da igreja. Depende de eu guardar a palavra dEle. Para que eu mantenha a minha comunhão com Deus, eu dependo da palavra. Essa palavra aqui me guia na vida com Deus. Por isso que eu dependo dela para continuar guiado, andando com Deus, pela palavra. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe vocês, que vocês entendam, compreendam e recebam a instrução, o esclarecimento que foi levado a vocês nesse momento de ensino, esclarecimento, que aqui foi levado para vocês. Nós precisamos estar mais atentos a ouvir. Nós precisamos buscar aprender. Nós precisamos do conhecimento, irmãos. E o conhecimento de Deus para as nossas vidas ser bem-aventurada é pela palavra, pelo conhecimento que nós precisamos ter. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.